Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o surto que o deputado Nicolas Ferreira teve nas redes sociais. Isso mesmo, o deputado Chupeta, que é primo de um traficante de drogas, que foi preso em maio com 30 quilos de maconha, não gostou de ser cobrado por pessoas nas redes sociais o que ele acharia em relação ao primo dele, se o primo dele foi ou não foi recebido a balas ou foi abordado a balas por parte da polícia. A alegação dele é a mesma de todo mundo que defende o bolsonarismo. Ah, mas o meu primo não reagiu à bala à presença da polícia. E a gente sabe, inclusive, que tem alguns casos que já foram relatados envolvendo a própria Operação do Rio de Janeiro, que aconteceu na semana passada, de várias pessoas que queriam se entregar e que acabaram tendo sua vida retirada por parte da polícia. Aqui eu quero aproveitar esse espaço que a gente tem na Revista Fórum para tirar, o elefante da sala da narrativa que a extrema-direita tem defendido, que nós do campo da esquerda estamos defendendo que a polícia vá lá no confronto com bandidos que estão utilizando fuzis e disparando contra eles, jogando beijos, flores e pombos brancos. Não, em momento nenhum a gente está defendendo isso, meu amigo e minha amiga. Se o bandido disparou na polícia, tá com um fuzil atirando na polícia, a lei garante o direito da polícia reagir e o próprio bandido garante para si o direito de talvez ser alvejado e o policial, por legítima defesa, como excludente de ilicitude presente no Código Penal, não pode ser preso por conta disso. Ao contrário, ele defendeu a própria vida, o bandido, ao disparar na polícia, assumiu o risco de morrer nessa troca de tiros e, como diz o ditado popular, se ele assumiu o risco de matar o policial, o criminoso assume o risco de morrer nesse confronto. Então, não tem nada relacionado à esquerda defender bandido e à direita não defender o bandido. Ao contrário, o que a gente defende é que aqueles que estão em confronto com a polícia e que estão disparando com a polícia e a polícia precisa reagir, a polícia vai reagir e se ele morrer, é uma responsabilidade que ele assumiu ao disparar na polícia. Porém, aqueles que se entregaram e que quiseram se entregar, estes devem ter o seu cumprimento da pena dentro do que a lei estabelece. Não se pode, evidentemente, trazer a narrativa ali de que o indivíduo, porque está na comunidade, é bandido e acabou. E até que seja bandido, se ele quiser se entregar, ele pode se entregar e a polícia vai prender. Tanto que tem uma informação que está viralizando nas redes sociais, só para a gente voltar para o contexto do Nicolas já, envolvendo um jovem, que foi um dos mortos, que foi o Iago Ravel Rodrigues Rosário, que foi encontrado morto na mata do Complexo da Maré, ao lado de vários outros supostos integrantes do Comando Vermelho, e que, segundo o laudo do IML, ele não morreu baleado, ele morreu por causa da degola e das perfurações que fizeram nele. O secretário Felipe Cury, lá do Rio de Janeiro, tinha dito que este jovem teria morrido na troca de tiros com a polícia, e que depois que ele morreu, o Comando Vermelho teria pedido para que a população arrancasse a cabeça dele, promovesse perfurações no corpo, para dizer que a polícia que teria feito aquilo. Então a narrativa do secretário caiu por terra. Mas o ponto aqui não é esse, tá? O ponto aqui é o seguinte: o Nicolas Ferreira, que teve o primo preso em maio, como eu citei, o Gaicon Ranieri, que é filho, inclusive, do tio do Nicolas, que foi candidato a prefeito de Nova Serrana pelo PL, ele foi preso com 30 quilos de maconha. Esse primo, inclusive, era muito próximo do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira já revelou isso, inclusive, em várias oportunidades. E aí, meu amigo e minha amiga, ele foi cobrado nas redes sociais por alguns seguidores questionando o seguinte: o primo traficante do Nicolas não foi executado, está tendo direito à ampla defesa. A resposta do Nicolas Ferreira: meu primo não recebeu a polícia com tiros, barricada e drones com bomba, mas se tivesse que sofresse as consequências dos atos dele. Tenta na próxima, piranha. Isso é um deputado federal falando. Primeiro, aqui já tem uma quebra de decoro, inclusive
Se não formalizaram uma denúncia contra o Nicolas Ferreira, eu vou formalizar uma denúncia contra ele, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Procuradoria-Geral da República. Isso é uma clara quebra de decoro parlamentar. Ele não pode fazer isso com um cidadão, ele é um parlamentar, ele está ali para ser cobrado, para ser criticado, e a sua reação tem de ser proporcional. Segundo, vocês vão lembrar que na época que o primo traficante do Nicolas foi preso, ele ficou vários e vários dias sem falar absolutamente nada. Silêncio total. Depois de muita cobrança, ele veio a público e disse que, ele é meu primo, mas se cometeu alguma conduta irregular, ele tem de ser preso, ele tem de ser punido, tem de ter o rigor da lei, porque aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Porém, não foi assim que ficou evidenciada a atuação do Nicolas Ferreira. Tanto que o comentário da Regina Rica é coerente. Por que é coerente o comentário dela? Porque o Nicolas Ferreira defendeu o Roberto Jefferson, que atirou na Polícia Federal em 2022, vocês lembram? Recebeu a polícia a tiros. O Nicolas disse que, não, se ele quisesse processar ali, por exemplo, se a ministra Carmen Lúcia quisesse processar o Roberto Jefferson, que ela processasse, mas que prender e tudo mais, aquilo é lá demais. Eu vou ler aqui o que o Nicolas falou na época, tá? Ele disse o seguinte, ó, que entre com o processo por difamação e injúria contra ele, assim como eu faço com quem faz isso comigo. Mas pedir a prisão dele, aí é demais. Ou seja, o Nicolas Ferreira dizendo que um indivíduo que atirou e tentou matar vários policiais federais, ele não deveria ser preso. Ele deveria, no máximo, ser responsabilizado civilmente, pagando um processo, uma multa ali, uma indenização à ministra Carmen Lúcia pelas ofensas que o Roberto Jefferson teria proferido contra a Carmen Lúcia, que eu não vou repetir aqui, que vocês vão lembrar do vídeo do Roberto Jefferson nas redes sociais na época que viralizou. E o primo dele, traficante, também, todos esses têm direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Detalhe, Nicolas, até o momento, aproximadamente 30 pessoas não tinham anotações criminais ou passagens pela polícia, como o secretário Felipe Cury fez questão de dizer. Esses indivíduos, assim como o seu primo, quer dizer, poderiam ter tido direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa, mas morreram. O seu primo teve direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. E vários outros que são presos portando droga, inclusive alguns deputados, alguns até próximos de você, viu, Nicolas, que já no passado, lá no início dos anos 2000, teria se envolvido em um acidente fatal com algumas pessoas, depois acabou se envolvendo em outro acidente e que inclusive tinham substâncias ilícitas dentro do veículo. O que a gente está defendendo aqui, primeiro, é o direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa daqueles que quiseram se entregar. Aqueles que foram para o confronto, Nicolas, eles assumiram o risco de morrer. E a polícia, em legítima defesa, reagiu. Só que o que a gente está trazendo aqui a informação é que vários casos que vieram a público desmentem a narrativa de que todo mundo que morreu, morreu porque estava em confronto com a polícia. A gente não sabe ainda se essa informação é verdadeira. Tanto que o deputado Antônio de Paula, que era seu aliado até outro momento atrás aí, até pouco tempo atrás, disse que tem 4 meninos que eram da igreja dele que nunca pegaram em armas e que foram mortos. Tem um fiel da igreja dele que estava chegando na comunidade junto com a companheira, que foi baleado, e que quando a polícia percebeu que ele era um trabalhador, tentou colocar uma arma para forjar uma cena de crime. Você acha que isso é correto? Você fazer com que parte da polícia assuma a postura de criminosa, de bandido também, para poder justificar as ações? Lembre, o que separa a polícia do bandido é que a polícia está do lado da lei e o bandido está contra a lei. E o que me chamou a atenção também, Nicolas, além da sua postura brabão na internet com mulheres, foi que tanto você quanto o clã Bolsonaro simplesmente, não falou absolutamente nada. Nada sobre as milícias do Rio de Janeiro. Falaram sobre o Comando Vermelho, TCP, ADA, mas zero falas sobre o Comando Vermelho. Zero falas sobre a milícia, perdão. Zero falas sobre a milícia do Rio de Janeiro. E o que é interessante é que algumas dessas áreas que hoje estão na mão do Comando Vermelho eram áreas que também estavam na mão da milícia que foram tomadas pelo Comando Vermelho. Aí você pega a entrevista dada pelo secretário na sexta-feira, né, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que ele disse que realmente o objetivo da polícia não é ocupar as comunidades. Mas peraí, você vai lá, mata as pessoas, sabendo que no dia seguinte já vai ter outras pessoas para substituir se não tiver uma operação planejada da polícia, e aí você fala, não, a gente não pretende ocupar a comunidade. Então o que é que acontece no dia seguinte? Se tem a operação, se mata 121 pessoas, incluindo os policiais ali, né? Se mata as pessoas, e aí no dia seguinte não tem planejamento para
retomada dos territórios, ressocialização, entrega de serviços públicos de qualidade, a devolução da paz para a comunidade? Por que não se tem esse discurso, senhor secretário, senhor Cláudio Castro? Porque nas regiões que o Comando Vermelho agora perde o poder e que vocês não estão atuando, quem é que regressa para lá? A milícia. E é interessante porque até a própria discussão sobre chamar Comando Vermelho, PCC, de narcoterrorismo, não se cita, por exemplo, as organizações criminosas, as milícias. Então se questione, você que está aí do outro lado. Será que eles querem realmente combater o crime? A postura do Nicolas é extremamente deplorável. Ontem o Fantástico mostrou, inclusive, que 3 estados governados por bolsonaristas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tinham fábricas de fuzis que foram fechadas pela Polícia Federal. Por que as polícias de Minas, do Zema, a polícia do Cláudio Castro no Rio e a polícia do Tarcísio em São Paulo não descobriram isso? O que teve de descobrir foi a Polícia Federal. Será que existe alguma conivência por parte desses 3 estados e desses 3 governadores com crime? Até porque esses 3 estados, assim como vários outros ligados ao bolsonarismo, não fazem parte do Sistema Unificado de Segurança, o SUSP. Será que eles querem realmente combater o crime? Quanto ao Nicolas Ferreira, isso mostra como é que o discurso do bandido bom é bandido morto, vai até a página 1. Quando chega na página 2 e o bandido que eles queriam que morresse fosse um parente, um irmão, um filho deles, aí não pode. Aí bandido bom é bandido que responde a lei, aí eles defendem direitos humanos, como está acontecendo inclusive com vários golpistas do 8 de janeiro, alguns inclusive que tentaram matar outras pessoas. Não, tem que ter os direitos humanos, direito a um julgamento justo. Esses golpistas que tentaram explodir inclusive o aeroporto de Brasília, esses devem ter um julgamento justo. O primo do Nicolas, preso com 30 quilos de maconha, esse também deve ter um julgamento justo. O resto, tava na comunidade, é tudo bandido, passa fogo e depois a gente vê o que é que faz. Hoje o ministro Alexandre de Moraes está chegando, inclusive, no Rio de Janeiro. Não sei se na hora que esse vídeo vai sair ele já chegou lá, mas a situação pode se complicar para o Cláudio Castro e para o próprio Felipe Cury, tá? Porque a operação foi feita de forma atabalhoada, pelo que está sendo mostrado aí. O resultado diferente do que eles estão vendendo não tem nada, absolutamente nada de sucesso. O principal criminoso foragiu-se, né? Fugiu, o Doca não foi preso. Não se montou uma operação para o dia seguinte para ocupar a comunidade e evitar que o crime continuasse dando as ordens, tanto que nos vídeos que viralizaram na internet no outro dia, tinha pessoas na mata com fuzil e pistola, né? Acompanhando lá a retirada dos corpos lá também. Reflitam sobre isso e sobre a postura do Nicolas Ferreira. O que é que vocês acharam da postura dele como deputado federal? Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa like, grande abraço e até o nosso próximo encontro.